De acordo com o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, os muçulmanos atualmente são estimados no número de 1 bilhão e 200 milhões. São 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos. Os radicais, segundo o mesmo serviço, são estimados em aproximadamente entre 500 a 700 milhões. Portanto, é meio bilhão de pessoas dedicadas a destruírem a civilização ocidental. O Brasil, todos nós sabemos, tem aproximadamente 230 milhões de pessoas, tem gente que fala que é um pouquinho mais, variando de 10% a 15% entre pessoas que aqui estão, mas sem registro. Então, se são meio bilhão, 500 milhões de radicais, isso quer dizer que são mais ou menos 800 milhões de muçulmanos pacíficos. A maioria. No entanto, a história nos ensina que a maioria pacífica de um grupo nunca foi relevante para o destino da humanidade. Sempre foram os mais radicais que deram rumo à história. Eu vou citar aqui no grupo alguns exemplos, já que são os radicais que matam, estupram, degolam, massacram. Olhemos, por exemplo, para a história da Alemanha. Embora tivesse a maioria pacífica, no entanto, os nazistas conduziram a agenda. Minoria. E como resultado, 60 milhões, grava esse número, 60 milhões de pessoas morreram. Sendo que dessas 60 milhões, presta atenção, 6 milhões eram judeus. Presta atenção, 50 milhões eram cristãos, sendo pelo menos 40 milhões de católicos realmente piedosos. Observem a armadilha. Aqui temos dois ensinamentos. Qual é o primeiro ensinamento? É que a maioria sempre é irrelevante. Você que está me ouvindo pode ser irrelevante. O segundo é que, embora 6 milhões de judeus tenham sido massacrados, terrivelmente, o número de cristãos protestantes é quase 2 vezes mais que o de judeus. E o número de católicos ultrapassa a 9 vezes. Olhemos agora então a Rússia. Vamos ver se é diferente em relação à Alemanha. A maioria na Rússia também era pacífica. Mas foram os comunas radicais que conduziam a agenda. E mataram quantos milhões de pessoas? 20 milhões. Então guarda, nazismo matou 60 milhões. 6 eram de judeus, o resto de cristãos. Agora estamos falando da Rússia. 20 milhões de pessoas. A maioria pacífica. Era o quê? Sempre irrelevante. Então, se você não se envolve na história, não toma frente, você é irrelevante. E quem eles mataram? Quem que os russos mataram? Quem esses comunas radicais mataram? 1 milhão de judeus. E 19 milhões de católicos piedosos, segundo o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. A incluir o czar e a família dele. Então nós falamos da Alemanha, depois falamos de onde? Da Rússia. Vamos olhar para a China, então. A maioria lá dos chineses também era pacífica. No entanto, foram os comunas radicais que conduziram a agenda, matando quantos milhões de pessoas? 10 milhões mais do que os nazistas. 70 milhões de pessoas, portanto, 3 vezes e meia mais do que a Rússia e 20% mais do que a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Que tal? Olhemos agora o Japão. Antes da Segunda Guerra Mundial, a maioria também era pacífica. No entanto, durante a guerra, os radicais, mais uma vez, foram os que conduziram a agenda, massacrando o Sudeste Asiático e mataram mais de 12 milhões de pessoas. Observe que eu nem estou computando as consequências da guerra. A miséria em todos os sentidos depois das guerras mundiais terminarem, gerando um modo de ser violento e desumano que até então o Ocidente não conhecia. Embora faça observar que, segundo o Serviço de Inteligência americano, em concordância com os demais serviços de inteligência, documentos históricos, preste atenção, Hiroshima e Nagasaki não foram escolhidas à toa para serem explodidas, sumirem do mapa. E sim, porque além de serem grandes polos comerciais, eram habitadas por esmagadora maioria de católicos. Aliás, as 2 únicas cidades católicas do Japão. Nos Estados Unidos, agora vamos ver um pouquinho mais aqui, 2001. Nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001, haviam quantos muçulmanos dentro dos Estados Unidos?
2.300.000 muçulmanos. Bastante, né? Mas bastaram quantos radicais para fazer aquela porcaria toda, para derrubar as Torres Gêmeas, World Trade Center? 19 radicais. Apenas 19 radicais em 2 aviões para que o World Trade Center, as Torres Gêmeas, ruíssem, matando, presta atenção, 3.000 americanos. É número aproximado. Note, dia 11 de setembro, presta atenção. Cada ano, a passagem do ano judeu cai numa data diferente. Em 2001, 11 de setembro, caiu, no calendário judaico, a passagem do ano para os judeus. E por isso não havia um único judeu nas Torres Gêmeas. Nenhum. Quando elas ruíram. 100% dos 3.000 mortos foram cristãos, sendo dessa vez a maioria protestante, evangélica. O Pentágono também foi atacado nesse mesmo dia. Mas preste atenção, estranhamente pelo lado menos importante, e por um míssil tomado como outro avião que jamais existiu. Nós estamos em 2023. Israel reage a um dos mais diabólicos ataques do Hamas, que, segundo a imprensa, essa gente está matando todos, de bebês a idosos, estuprando a maioria antes e depois de mortos. Uma mulher grávida, ontem foi noticiado, também foi vítima, não só passou por essa humilhação, por esse terrorismo do estupro, como seu bebê foi arrancado de sua barriga e morto em seguida. Segundo um amigo que mora em Israel, os bairros mais atacados em 2023, agora, pelo Hamas, são de maioria cristã. Portanto, mais uma vez a agenda está sendo conduzida por gente que sequer representa o verdadeiro muçulmano, por exemplo, segundo o que eles ensinam. Se bem que o ódio aos judeus, o ódio aos cristãos, que é chamado o ódio contra aqueles que dizem que Deus é formado por 3 pessoas. Se bem que esse ódio faça parte da doutrina deles. E não só a ética e o temor a Deus. Portanto, apesar de existir uma maioria judaica, uma maioria islâmica pacífica, isso não tem sido relevante nos massacres históricos que ultrapassam a mais de 120 milhões de pessoas, sem contar com o massacre da fraudemia. O equivalente a mais ou menos 50% de toda a nação brasileira. Informaram que a China tem interesse em substituir os brasileiros por chineses. Não sei se isso é verdade, mas já tinha ouvido isso antes. E agora que a China e o Irã estão associados, nós podemos dizer que o Islã e a China não têm boas intenções com o Brasil. De fato, o Serviço de Inteligência tem anunciado isso. Independente disso, olha agora para o nosso país, para o Brasil, a terra de Santa Cruz. Quem está conduzindo a agenda novamente não é a maioria, e sim uma minoria radical, amadurecida em fazer o mal, chamando seus oponentes do que essa maioria é, acusando seus oponentes, que são os conservadores, de fazerem o que essa maioria faz. Quem se sairá mal? É claro que é o alvo eterno e repetitivo dos revolucionários. Quem? Os cristãos. Hoje, mais desunidos, mais covardes e mais perdidos do que nunca. Compondo uma sociedade onde os que mais conhecem são chamados de loucos, e os mais honestos são alvos de desconfiança e abandono. Meu nome é André, vocês sabem, sou professor de política cultural e especialista em genética do comportamento. Eu agendo e atendo pessoas desde 2006. Ajudo essas pessoas a se conhecerem melhor e também a compreenderem os outros. E eu convido você a curtir este áudio ou vídeo, se você estiver assistindo o vídeo, a refletir sobre ele, a comentá-lo com educação, porque se você não tiver educação eu vou bloquear você. E convido também você a divulgar esse vídeo ou esse áudio, depende de como ele está chegando até você, e assistir os vídeos anteriores aqui no Instagram. @andré.leiturafacial. De novo, @andré.leiturafacial. Siga-me para manter-se informado com algo que não é nada comum, eu sei, mas é verdadeiro. Viva Cristo Rei!